Como abrir espaços com yoga é o tema da live de hoje, em que eu vou conversar com a Mari Moraes. Sou Lu Silva, personal organizer. Mari, Oi, tudo bem? tudo ótimo. Obrigada, viu, por você ter aceitado o meu convite e participar aqui para dividir com a gente seu conhecimento nesses minutinhos. Ai, obrigada a você por dar essa oportunidade. Eu admiro muito seu trabalho e só gratidão. Mari, para a gente aquecer aí os motores, conta pra gente quem que é a Mari, como é que a Mari começou no yoga. Realmente, meu nome é Mariana, Mari Moraes, e eu resolvi, uns 10 anos atrás, ir para os Estados Unidos estudar cinema. Estudei cinema, aprendi várias coisas, meditação, sobre os chakras, sabe? Eu também jogava videogame. Estava me descobrindo lá em Los Angeles, na Califórnia. Estudei muitas coisas e me identifiquei muito com a yoga através do videogame, né? Quando eu percebi, eu estava marcando no meu calendário lá dias, assim, 2 anos consecutivos eu estava praticando e comecei a perceber, assim, a notar as diferenças, né? As qualidades, o que mudou na minha vida na hora de tomar decisões mais saudáveis, ter relacionamentos mais flexíveis, sabe? E me conhecer mesmo todo, né? Aí eu me apaixonei pela yoga e fiquei, assim, entusiasmada em querer dividir isso com todo mundo. E aí, como eu cuidava de crianças e tal, ensinava, eu consegui ensinar a 1 ano e meio, 2 anos de idade, a fazer um down dog, a brincar de corrida de sapo. E comecei a curtir. Então eu ensinava amigos, dividia com as minhas amigas no parque, a gente ia acampar, praticava yoga, vamos ver o pôr do sol na praia, vamos praticar yoga. E comecei a curtir, a ensinar, a dividir, guiar meditações. E resolvi fazer o curso de professora de yoga lá em Santa Mônica. De lá fui para Nova York, fui me descobrindo mais e mais. Tive alunas, né? Comecei a dar aulas particulares, privadas, nas casas das pessoas. E eu tenho essa minha aluna comigo há mais de 3 anos já. Comecei a dar aulas online e é um novo universo para mim. E está sendo bem interessante. É uma oportunidade de aprender a ensinar de uma maneira diferente, né? Com palavras chaves, até mesmo em português, porque eu dava muita aula em inglês Mas o lá. legal é que a Mari, ela dá aula de uma modalidade chamada Ashtanga. Então eu li que o Ashtanga é uma modalidade praticada por pessoas famosas como Sting, a Madonna, Gwyneth Paltrow, enfim, por aí vai. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa modalidade do Ashtanga. Primeiramente, o que é yoga, né? Tem muita gente que fica curioso em saber, sabe que yoga pode imaginar, é um alongamento, um relaxamento, é muito zen, né? Outras pessoas acabam indo para uma hot yoga e vê que não é nada zen. Mas, em sânscrito, ela significa união, né? Que é de corpo, mente e espírito. Então, a yoga ela é muito mais do que alongar o corpo. Ela foi criada justamente para você ter uma qualidade de meditação depois muito maior. Porque quando a gente trabalha o corpo, alinha todos os chakras, né? A gente está trabalhando emocional, a gente está trabalhando todo o estresse, ou o peso que a gente carrega do mundo nas costas, enfim, e autoconfiança. E isso traz uma qualidade melhor das flutuações da mente, que são os nossos pensamentos mesmo, né? De aquelas qualidades, ou a de comparação, ou a de não, eu vou conseguir fazer isso mesmo que eu me machuque. Então existem esses caminhos na yoga, né? E a Ashtanga, ela é uma yoga mais assim, energética e ao mesmo tempo meditativa. Ela normalmente dura 1 hora e meia mesmo. Todos os alunos vão fazer todas as posturas e todas as asanas. A gente tem uma metodologia seguido de asana, né? Pranayama, que é a respiração. Né? O que é o prana? É o recurso da vida, o ar. E a pranayama seria o controle desse ar. Além disso, nós trabalhamos, né, as yamas, as niyamas, que são essas qualidades, né? E traz um autoconhecimento pra gente. Então, essa yoga meditativa da Ashtanga você tem o seu foco, que é o seu drishti no nariz, né? Que traz atenção de volta para você. Ou seja, você tá num momento ali que é seu.
não tem nada de passado ou de futuro interferindo naquele momento. Você está sentindo aquela respiração, seu corpo descobrindo partes do seu corpo, como ser flexível e abrir esse espaço, né? Pra gente conseguir ir chegar de pouquinho em pouquinho, respeitando o tempo, aonde a gente quer chegar. O do videogame, por exemplo, era a rata. A diferença de uma yoga para outra, a do videogame era a rata, né? Elas têm a mesma filosofia, né? Tem o Patabi Joyce, né? Que é o da Ashtanga, mas a rata ela já é mais ensina postura e como respirar na yoga, né? A Vinyasa sincroniza isso, a respiração com as asanas, né, no movimento. Então você acaba fazendo muito mais vinyasas durante a prática toda. E a Ashtanga, ela já é tudo isso. Além disso, tem esse estado meditativo e a contração da mula bandha, né, do períneo, que muita gente conhece como pompoarismo, né, em outras atividades, né, que é a contração dos anéis ali, das genitais, tanto dos homens quanto das mulheres, todo mundo consegue fazer. E para que a gente faz isso? Porque tem a energia do Kundalini que vai de cima, né, do chakra ali da coroa, lá para baixo, alinhando todos os chakras. Só que quando a gente contrai essa mula bandha, ela vai de baixo para cima, ou seja, você tem uma qualidade de foco maior ainda em você mesmo. E é o que normalmente se faz quando está meditando, né, no estado final, que o pessoal fala, não pensar em nada, você segura aquele momento. Como é que a gente consegue usar, né, o Ashtanga como uma ferramenta para a gente criar esses espaços? Né? O que seria criar esses espaços e como que a gente consegue fazer isso através dessa prática? Então, olha, o que a prática da yoga proporciona pra gente é você estar aberto a mudanças, né? Você aceitar a transformação de uma maneira diferente, com uma reação diferente. Então, logo, isso reflete na sua vida, né? Nos seus relacionamentos mais saudáveis, nas suas atitudes, na hora de tomar decisões, né? Você acaba não sendo tão impulsivo nas suas atitudes, né? Então, eu acredito que, assim, quando a gente está ali numa pose e a gente está procurando mais espaço, né? A gente está trabalhando a nossa mente também. E é a mesma coisa, né? A yoga, ela traz esse espaço para a gente respirar. Você acaba, de repente, transformando aquilo que era um problema numa solução. Achar soluções, sabe? E também como ser observador de fora. Porque às vezes a gente tem atitudes competitivas, de comparação, né, na nossa vida e isso traz a gente como observador de fora, né? Você consegue observar essas atitudes assim e de repente na hora de ter essa reação, essa atitude, você acaba tendo uma escolha melhor, né? Uma decisão, uma reação mais tranquila, pensa duas vezes. Criar espaço para você se conhecer. Se dar esse amor, esse explorar, autoexplorar. Quem é que pode fazer esse yoga Ashtanga? Todo mundo pode? Você falou de homens, mulheres, mas enfim, tem idade, tem que ter conhecimento, tem que ter feito yoga antes, alguma outra ou não? Como que é? Não. Como o Krishnamacharya diz, se você pode respirar, você pode praticar yoga. Não existe limitação para ninguém, absolutamente para ninguém. Até alunos que eu tenho com hérnia de disco, escoliose, não existe idade, né? Como eu já dei aula para bebês, para pessoas de idade, não existe peso, sexo, nada, nem flexibilidade, porque tem gente que acha que também tem que ser flexível. Na verdade, não é isso que você está indo buscar na yoga, mais flexibilidade. E é isso que traz também para você, né? Como consequência na sua vida, no geral. Então, eu recomendo para todo mundo. Existem tipos de yoga diferentes de acordo com o que você procura, o seu nível, né? Se você é iniciante, nunca fez, só conversar com o seu professor,
Tem gente que faz online mesmo, né? Os vídeos no YouTube. Já é muito legal. Só tomar cuidado, né? Para não se machucar. Por isso que eu recomendo sempre ter, sim, um professor. Mas a yoga é para todo mundo. E pode ser bem divertida. Para quem nunca praticou e quiser explorar alguma coisa no YouTube, procura para iniciantes, né? Yoga restaurativa ou até mesmo a Hatha, que ela dá uma introdução legal, né? Eu acredito que quando você vai numa aula com o professor, ele vai dividir com você a filosofia dele, seja de Iyengar, seja de Kundalini, né? Eu fui em vários retiros e workshops nos Estados Unidos, justamente para buscar isso, porque a yoga, quanto mais você vai praticando e você vai entendendo essa filosofia, dessas qualidades, né, o mais importante delas é a disciplina. Porque a gente passa por um período de resistência depois do primeiro mês, segundo mês, todo mundo passa. Como passa numa academia, numa natação, aula de dança, é normal. Então, é importante ter a disciplina. Isso é a parte principal, assim, dessa estrutura da yoga. Quanto mais você conseguir praticar, melhor, né? De manhã, sem ter comido muitas coisas. Chegar na aula, você vai ser iniciante, o professor vai falar para você, perguntar se você tem algum tipo de machucado na coluna, né? No corpo, qualquer lesão, cirurgia. Isso é muito importante explicar. Por isso que eu acho que, assim, se você tem isso, não faz online, né? Eu não recomendo, né? Nem para crianças também. Mas eles vão dividir com você. Toda a estrutura é basicamente isso. A pranayama, a gente aquece o corpo. As asanas, são as posturas que a gente vai, né, trabalhando, se conhecendo, explorando, cada coisa no seu tempo. E existe uma sequência, mais ou menos, que a gente segue também para trabalhar um pouquinho de tudo, né? Torção, as invertidas, né? De cabeça para baixo e tal. E é seguido sempre de um relaxamento também, que é a última asana, que é a Shavasana, né? Que é a tal do cadáver. Que é, assim, impressionante quão difícil é. É mais difícil. Parece mais fácil, que é só deitar no chão e relaxar. Mas a nossa mente vai para todos os lugares, né? Então é muito importante ela no final e seguido de uma meditação também. A meditação é a mais importante no finalzinho para você sentir aquela magia toda da energia em equilíbrio. Fez escolher dentre essas opções que você falou agora, você fez vários workshops, tal, enfim, o que fez você escolher a Ashtanga? Bom, quando eu comecei a praticar no videogame, né, eu nem conhecia Ashtanga. E participava de alguns cursos de Kundalini, de Yoga Kundalini, que eles fazem tratamento de som, né, que atinge na epiderme, você fica em estado delta por horas deitado sem dormir, recebendo esse tratamento. E eu estudava meditação também, né, eu estudei bastante, Dalai Lama, enfim. A Ashtanga, quando eu fui decidir fazer um curso de professora de yoga, eu escolhi a Ashtanga justamente por esse lado meditativo. Porque ela é uma yoga que você vai fazer todas as posturas. Então você vai trabalhar tudo no seu corpo ali. E é uma filosofia muito interessante, assim, sabe? De respeito ao próximo, de união. A gente canta o nosso mantra no começo. Sabe aquela energia de quando a gente vê, assim, samsara, tudo, quando tem muitas pessoas ou várias coisas movendo, né, com sincronicidade e faz uma força maior? Eu sinto que uma aula de Ashtanga é assim. Quando as pessoas estão todas juntas, praticando as mesmas poses, a energia intensifica. Aí eu fui numa aula, me apaixonei, fiz Yoga Works, fiz lá no Santa Mônica, onde eu fiz o curso mesmo. E se me deixasse, eu ia todo dia. Era um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito... Nossa, escolhi a yoga certa. Tenho 2 asanas para recomendar, na verdade. Para quem não consegue ir, senta com o bumbum na parede, assim, com a perna para cima, como se estivesse sentando na parede mesmo e deitado no chão, sabe? Com as pernas para cima. Perna juntinha para cima, senta com o bumbum na parede, vai de ladinho assim e não deixa nenhum espaço ali na lombar. Mas também eu tenho outro para indicar, que é o do crocodilo, que é principalmente nessas situações de ansiedade. É
você deita de barriga para baixo, literalmente como se estivesse de castigo, mas no chão, porque o chão vai contrair o seu estômago. E na hora que você estiver respirando, deixa a respiração livre, sem controle e lateral, pelo diafragma, porque automaticamente vai lá para baixo, vai estar comprimido pelo chão, então vai para as laterais. Isso, se você fizer por 10 minutinhos, 5 minutinhos já ajuda, mas 10 melhor ainda. Hoje eu separei pra gente um pranayama que é literalmente para aquecer a gente da força, né? E abrir espaço para ter ideias novas, né? Criatividade e tal. E eu não recomendo a gente fazer ela assim sozinha em casa, mas eu vou fazer com vocês hoje, tá bom? Por quê? Porque ela é do Kundalini e ela aquece bem e ela trabalha toda a nossa circulação, tá bom? Então, não vamos fazer muito aí, mas eu vou ensinar vocês. Então, senta com a coluna retinha, alonga bem a lombar, lá de baixo vai subindo, lá em cima até a nuca, relaxa os ombros para trás. Inspira bem fundo pelo nariz, segura um pouquinho, inspira mais um pouquinho, solta tudo pela boca. Isso, dessa vez a gente vai inspirar, vai trazer o ombro lá na orelha, ó. Inspira, segura, inspira mais um pouquinho, solta pela boca. Isso. Agora, fogo, tá esquentando. Aí a gente só tá botando pra fora o que tinha que botar. Agora é o seguinte, inspira pelo nariz e vai bombeando com a barriga pra sair pelo nariz assim, ó. Precisou de mais ar, inspira de novo. E vai e continua no seu ritmo. Isso. Vai bombeando a barriga, inspira. Gente, é estranho. Olha lá, já tá funcionando. Inspira. Tem cada coisa que o professor de yoga pede para vocês fazerem em sala que eu vou... Tá dando um quentinho. Vai lá. Inspira de novo. Segura bem fundo. Solta tudo pela boca de novo, ó. Agora se abraça. Uma mão em cada ombro. Deixa o queixo cair ali no peito. Vai acalmando sua respiração. Isso. Depois vai desenrolando a cabeça lá pra cima. Pode relaxar os braços. Mas já deu para sentir um pouquinho o quanto aquece ali dentro, né? Sim, aquece bem. E a gente acha que é só uma respiração, só que não. Só que não, exatamente. É nesses intervalos de entra ar, sai ar e não tem ar que a gente consegue sentir o nosso interior, assim, sabe? Tem uma conexão bem mais profunda mesmo com o nosso eu interior. Mas para trazer alguns fundamentos do yoga que a gente conseguiria usar no nosso dia. Como é que a gente conseguiria usar alguns desses fundamentos para de repente ver as coisas de uma outra perspectiva e criar esses espaços que a gente comentou no tema da live? Tá legal. Bom, eu acho que assim a gente pode começar pela Svadhyaya, que é o autoestudo, né? O que seria esse autoestudo? A gente tem muitas cores em volta, formatos e coisas bonitas e flores, né? E vasos e quadros. E tudo isso distrai a nossa mente. Mas enquanto você tá ali, perto daquela flor, você sentiu o cheiro dela? Encostou nela e sentiu o toque que ela tem? É a percepção dos seus sentidos, sabe? Agora eu tô com um gosto na minha boca disso. Ó, eu tô sentindo o cheiro daquilo, sabe? Eu acho que isso traz presença pra gente, assim. E quanto mais presença a gente tem no nosso agora, maior é a qualidade da nossa vivência, né? Eu acredito.
Sim, dos princípios, né, os caminhos, os 8 limbos da yoga, a gente tem as niyamas, as yamas e niyamas, né, que seriam as qualidades que entram, né? Svadhyaya é um deles. A Ahimsa é o não se machucar, né? Às vezes a gente está preparado para fazer aquela pose e tal. É a mesma coisa na vida, às vezes a gente não está preparado. Se a gente não se escuta, a gente não sabe, né? E acaba se machucando. E existe outra coisa também que eu acho muito interessante, que seria o não roubar. Você não ter aquela coisa de competitividade, de comparação, né, com os outros, ou de... você perde um pouco da sua autenticidade, né? E de julgar os outros também. Porque quando a gente acaba se olhando de fora, a gente acaba pensando assim, poxa, como eu poderia fazer isso, isso, aquilo? Aí você entende que cada pessoa tem o seu tempo de aprender certas coisas nos relacionamentos da vida ou nas escolhas que elas vão fazer. Então, logo, quando a gente se perdoa e aceita esse tempo para si mesmo, para evoluir nessa qualidade, a gente começa a ter mais compaixão com os outros também e respeitar o tempo de cada um. Então, eu acho que essas são qualidades muito importantes na yoga, né? A gente falar a verdade para nós mesmos e para o mundo. Que eu acho que comecei a sentir qualidade no meu sono. Comecei a dormir muito bem. Não tive mais enxaquecas e dores de cabeça que eu tinha antes. Eu comecei a perceber que o meu sistema digestivo todo estava num reloginho, né? Hora de comer, hora de ir no banheiro. Qualidade mesmo dos meus relacionamentos, né? Eu sempre fui ansiosa, impulsiva, ariana. E eu acho que eu amadureci muito nesse tempo aí de prática de yoga, assim, em saber aceitar, respeitar, também se desapegar do passado, como quando eu larguei Los Angeles e fui para Nova York sem conhecer nada nem ninguém, eu quis sair daquela minha zona de conforto porque eu realmente estava desapegada, não só o material, no sentido do lugar mesmo, que era muito fácil ficar lá. E aceitar as mudanças da vida, as transformações. Então, eu acho que isso foi o mais importante mesmo, assim, crucial. Sair da zona de conforto. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que, assim, é uma questão de... Sabe quando a gente é criança, mimado, e a gente tem tudo aquilo que a gente quer? Logo, você fica ali. E eu quis abrir espaço para novas aventuras, eu quis abrir espaço para novas ideias, para essa nova jornada que eu estava construindo na minha vida, né? O pessoal até brincava comigo, porque, poxa, mas na Califórnia tá todo mundo gosta de yoga, o que você vai fazer em New York que ninguém nem quer saber de yoga? Eu falei, é justamente por isso, porque eu gosto de um desafio, né? Então, eu acho que você sair da sua zona de conforto, dentro da espiritualidade toda, de tudo que eu estava lendo, até tem um vídeo para indicar depois, o Bhagavad Gita também fala isso, né? Krishna fala para Arjuna nesse livro, né? Mesmo que esteja seu irmão, sua família, seus amigos lá, vai pra guerra, vai lutar. É nessa questão de desapego mesmo, desapego com aquelas coisas que a gente tem de criança mesmo, mimada, né? De ter tudo ali dentro do plano e ao mesmo tempo tá aberto um pouco de deixar fluir a cada dia e sentir o que é que tá vindo para mim, o que eu tô atraindo, aonde eu quero chegar. E eu acho que é basicamente isso, né? Você, por exemplo, numa asana, uma pose que você fica com a cabeça para baixo, ficar de cabeça para baixo te traz uma perspectiva diferente do mundo, né? Então eu acredito que é nesse sentido. Você tá aberto para mudar, para ter uma perspectiva diferente. Então a primeira coisa que você faz é sair da sua zona de conforto. Aí eu fui para aquele lado mais minimalista da vida mesmo e deixei para trás tudo aquilo que eu não precisava. Muitas roupas, ou eu tinha até muitos livros, coisas assim, e até queridos amigos também, e que eventualmente foram seguindo a jornada deles,
cada um para um lado também. Então, eu acho que é isso. E esse desapego não é necessariamente de coisas somente. A gente atrela muito a coisas, mas ele também é muito disso que você falou. Muitas vezes de relacionamentos que não estão mais agregando a gente. A gente fala muito de relacionamento tóxico, mas não é necessariamente tóxico, mas um que não está mais agregando para mim em nada, né? E todo mundo sabe do que eu tô falando. Tem uma troca, né, construtiva, né? Pois é, e não só isso, assim, então de coisas, de relacionamentos e também muitas vezes de crenças, a gente chama de tralha mental, né? Que são coisas que ficam ali na nossa cabeça, cerceando o nosso espaço e impedindo que a gente expanda. Então é muito legal quando você traz esse exemplo real que aconteceu com você de eu realmente me desapeguei e tive uma vida mais leve e não menos por ter menos coisas. E de se desapegar até mesmo de um trauma, de alguma coisa que às vezes a gente guarda aquela birra durante anos, né? Seja com alguém ou alguma coisa e não vou mais. Cair de bicicleta, nunca mais vou andar de bicicleta. Desapego também, né? Ah, eu sou uma pessoa assim, e não mudo e pronto. E fim. E você acaba não olhando uma outra forma, não acaba se expandindo, abrindo esse espaço, né? Que a gente está falando tanto aqui hoje. E aí é interessante isso que você falou, que o yoga traz esse autoconhecimento para você conhecer outras características e se desapegar de coisas que a gente é rotulado e também se rotula e acaba não expandindo, né? Não crescendo, se desenvolvendo como a gente poderia, que a gente sempre pode muito mais, né? Então, Nossa, depois que eu comecei a fazer yoga, eu comecei a querer aprender a pintar. Fui no YouTube, aprendi a pintar, desenhar. Minha mãe também, depois do yoga, começou a fazer curso de jardinagem, né? E eu acho que isso envolve também nessas manias que a gente tem. Ah, eu sou assim e pronto, né? Então a yoga traz essa vontade de querer. Ah, eu posso ser diferente, eu posso tomar uma atitude diferente. Ah, quem sabe eu não posso perdoar essa pessoa. Então esse é um tipo de pensamento que eu trago mesmo na hora da meditação, sabe? Você acaba sendo mais flexível com você mesmo. No momento que você dá o primeiro passo para fazer algo diferente, assim, já é o começo, assim, sabe? Já atrai milhares de outras opções para você seguir em frente, escolher que caminho que você quer seguir. gente, yoga é para todo mundo. Não é só para quem é magro, esbelto, flexível, uma série de outras características, é para todo Sem mundo. dúvida, você começa até na hora de escolher a comida, você começa a ter hábitos mais saudáveis, assim, escolher coisas mais saudáveis para sua vida, né? Você começa a ter mais amor próprio. E é energizante mesmo. Eu acho que quem pratica, gosta, fala para os amigos, divide, resolver a vida, sabe? Com atitude, porque a vida é movimento, né? É ar e movimento. E a yoga é uma maneira de você garantir que você vai ter aquele movimento ali. Como que é feito esse exercício aí do Ashtanga? É que você não vai conseguir mostrar pra gente, né? Como é que faz esse exercício que você segura a energia e depois você solta? Ah, da Mula Bandha? É, Então, olha, da Mula Bandha é o seguinte, eu vou ensinar vocês, então. Ó, o que são as bandas? São esses anéis que nós temos nas genitais, na vagina e no ânus. Entre eles ali é a parte que sobe. Ou seja, a mulher pode fazer com a frente e com a trás, como se fosse pomporismo, né? Você contrai. Todo mundo faz na hora que inspira, mas na verdade você contrai a Mula Bandha quando você solta o ar. Então senta retinho, estica bem a coluna. Inspira pelo nariz, joga lá na barriga. Quando contrair o ar, contrai a Mula Bandha. Agora solta, relaxa. Agora tenta só contrair na frente para quem é mulher. Inspira. Soltou, contrai. O que você acha? Que rolou de sentir 3 anéis? Ou foi uma coisa só? Você conseguiu fazer frente e trás, só a frente? Ou não sabe muito bem, porque é novo pra mim. é novo, tô pensando. Agora vamos tentar fazer só a parte de trás, tá? Soltou o ar, contrai lá atrás.
Tem gente que fala que é como se fosse um funil que vai se apertando. E é difícil ficar se segurando. Só que é mais difícil quando você inspira do que quando você solta, expira. E normalmente assim, a gente tem umas 5 respirações numa pose, né? De Ashtanga. É mais ou menos na quarta ou na quinta respiração você vai estar assim, nossa, agora eu tô perfeita que acho que eu vou tentar fazer uma mula bandha. Entendeu? Você tá lá fazendo o half moon, inspira, soltou, contrai a mula bandha. E isso são, assim, qualidades, essas mudanças que a gente vai percebendo ao longo do tempo, não é na primeira aula de yoga. Com certeza, quem nunca fez yoga, fez uma aula hoje, amanhã já vai se sentir diferente. Mas quem, assim, começou a praticar, já praticou uma vez ou outra, depois com a disciplina, depois de um mês, assim, mais ou menos, praticando a mula bandha, as pranayamas certas, começa a sentir, assim, bem forte, assim, as diferenças na vida, na mente. Sim, total. Eu nunca esqueço a primeira aula que eu fiz de yoga na Vila Madalena. Gente, eu saí de lá assim, morta, exausta. E o professor falava, respira, você esquece de respirar. Foi bizarro. Eu falei, gente, eu saí assim, muito confusa. Eu falei, meu Deus do céu. Mesmo assim, eu falei, ok, vou voltar. Aí eu voltei, encontrei uma professora que eu amo até agora. Mas tem algumas posturas que a gente acha que são fáceis e não são, mas tem essa questão de você respeitar o seu limite, né? E conhecer o seu limite, tá? Qual que é o limite do meu corpo, né? E, ó, eu não conseguia fazer isso, agora eu consigo. Então você vai sentindo essa evolução, né? É muito legal isso. É gratificante mesmo, você se sente orgulhoso, assim, de você mesmo, assim. Nossa, eu consegui fazer a primeira invertida, nossa, que orgulho que eu tive. E dividia com o pessoal os tombos que eu tomava, sabe, assim, nesse processo de aprendendo e praticando uma pose, né, como tem diversas. O pessoal fala, eu não acredito que eu consegui. E o mais engraçado, a gente acha que vai demorar muito tempo para fazer uma coisa que parece ser muito difícil. Mas não, de repente, na segunda aula você já consegue. É bem interessante. E eu gostei daquilo que você comentou antes sobre o suor, né? De repor as vitaminas. Foi essa professora que te falou? Não, Não? Tá. não. É que eu já fiz com algumas, tô tentando lembrar quem foi, mas enfim. Muito interessante. É isso mesmo. Então a gente acaba fazendo vários exercícios, várias poses, alongamentos e tal. Trabalha muito, sua pra caramba. Você fala, gente, não vou conseguir andar amanhã. Mas não é bem assim. A Shavasana, ela vai recompondo tudo aquele suor, a pele vai absorvendo tudo aquilo de volta, trazendo aquele relaxamento. Você tem uma energia interna ainda, né, quando termina. Pelo menos a Ashtanga, que eu ensino Vinyasa também. E Sim, total. E, enfim, existem yogas que são mais relaxantes também para noite, né? Quando eu dou aula à noite, eu tenho que ter certeza de que eu vou deixar o pessoal ali com o pé para cima para dormir bem, né? E aí, Mari, estamos indo para os minutos finais. Se a gente quiser saber mais sobre você, sobre o Yoga Ashtanga, você disse que tinha separado aí, conta pra gente as suas dicas. quem quiser me procurar, eu tenho canais no YouTube, no Instagram. E eu quero agradecer pela oportunidade de dividir com vocês. E quem quiser me procurar, eu dou aulas online, eu dou aulas online e presencial também, desculpa o inglês, presencial também. E também estou dando aula no estúdio, na Moca. Quem quiser, checa lá no meu perfil, se tiver qualquer dúvida. E eu separei sim, eu recomendo muito, que eu acredito que assim, milhares de pessoas que eu conheço que são assim, inspiração para mim. Eu fui ver, eles também leram o mesmo livro que eu achei magnífico, que se chama Bhagavad Gita. A gente pode colocar de repente lá no comentário, né, o nome do livro, mas ele basicamente ensina essa filosofia toda da Ashtanga, e eu acredito que é pra vida esse livro, assim. Ele é bem pequenininho e você vai a cada página tentando entender a mensagem que ele tá passando, mas quando você pega a mensagem, assim, é pra vida mesmo. É a maior inspiração. E outra pessoa... Faço o nome certinho, eu vou pôr no comentário da live.
Tá legal. E outra pessoa que eu indico é o Dido Krishnamurti. Tem um vídeo no YouTube, para quem quiser checar lá, tem um com legenda em português, né? Se chama Por que você não muda? Digita isso no YouTube, ele vai aparecer o primeiro lá. E eu acho muito interessante para esse tema que a gente tem de abrir espaço, estar aberto para as mudanças, né? Muda as coisas de lugar aqui e ali. E para a vida também. Eu acredito que ele fala bem resumidamente, assim, uma mensagem bem legal sobre mudança. E Sim, eu assisti, você me mandou. É um vídeo curtinho, mas muito bom, assim, pra gente refletir, né? Parar pra pensar, principalmente naqueles momentos que a gente não tá conseguindo lidar com alguma situação. Então, eu acho que é legal pra ele te trazer um outro ponto de vista sobre as coisas, né? sim, inclusive eles são minhas referências lá no meu site. Eu divido bem isso. Para quem quiser se aprofundar nos 8 caminhos, né, os limbos da yoga, tá lá no meu site. Se inscreve lá, se registra para ter acesso a essa página, a página das asanas também. Eu tô postando cada pose de cada vez, tem algumas lá, mas tem também os benefícios, né? Então você clica lá naquela pose e ele vai mostrar para você qual que é o benefício de cada pose, porque elas podem ajudar em diversos tipos de doenças, enfim, específicas, né? Outras como drenagem linfática, até para diabetes. Tem muitas asanas que podem ajudar na saúde também. Então, se tiver curiosidade, clica lá no meu site, é www.greenheartyogi.com. Maravilha, porque é legal você falar isso também, né? Estamos acabando. É legal você falar isso também, porque às vezes a gente acha que é só uma respiração ou só uma postura, mas é muito mais que isso, né? É preventivo e também é para quem já tem alguma coisa, como você falou, diabetes, é como se fosse um remédio, vamos dizer assim, né? Sim, porque às vezes a gente está torcendo uma parte ali, esticando outra, que está mexendo um pouquinho com o seu rim, com o seu fígado. Isso vai abrindo espaço para os órgãos também, né? Para mais oxigênio no seu corpo. Então, é interessante. Total, essa professora que eu falei que eu adorava, ela fazia isso. Olha, vamos fazer agora a postura tal. Essa postura vai trabalhar isso, isso e isso. E aí você fala, nossa, quer dizer que eu ficar torcida aqui vai ajudar meu rim, meu pâncreas? Sim, vai. E aí você faz aquilo com mais consciência ainda de que o que você está fazendo vai trazer um benefício para o seu corpo, né? Sim, até mesmo tem umas poses que eu fico brincando com as minhas alunas. Ah, isso aqui ajuda a emagrecer. Mas na verdade não é porque ela vai criando uma conscientização no seu estômago de você comer só o que você precisa. Entendeu? Então drenagem linfática, redução de estômago. Meninas, bora lá começar a fazer uma yoga. Essa yoga é maravilhosa, né? E a Mari vai dividir com a gente o nome do livro para eu colocar aqui nos comentários para vocês. Então, assim, se tiverem dúvidas, entre em contato com a Mari. Mari, eu acho que eu vou agendar uma aula com você que eu tô curiosíssima para fazer esse Ashtanga, viu? Vem fazer. A gente já faz uma onda de ons aí para começar e agradecer essa. Que delícia. Enfim, quero agradecer então por você ter aceito o convite e dividir com a gente seu conhecimento. Gratidão mesmo. Obrigada. Como igualdade. Namastê. Não, peraí, repete, que você falou baixinho. A luz em mim vê a luz em você. Outras pessoas dizem, o meu Deus, né, é igual ao seu Deus. Namastê. Como não amar yoga? Como não amar? Muito obrigada mesmo. Namastê. Nada. Beijo, obrigada.